Não, eu fui demitida. Eu pedi demissão para ganhar menos? Eu larguei uma pós-graduação? E aí, galera, tudo bem? Voltei aqui para falar com vocês hoje no canal Surtando e Advogando sobre meus 10 anos de formada. O que aconteceu nesses últimos 10 anos e o que eu consegui reunir de aprendizado para compartilhar com vocês sobre a advocacia. Sim, meu povo, é possível você viver na advocacia começando do zero, tá? Até você montar o seu próprio escritório, trabalhando na iniciativa privada. E não, nem todo mundo nasceu para ser servidor público. Isso é um fato. Isso quer dizer que a minha carreira profissional está definida? Não. Assim como a de ninguém, tá? A não ser quem é servidor público. Gente, o que acontece? Antes da gente entrar, tá? Nessa esfera, eu queria pedir pra você, meu amigo, minha amiga, aquela pessoa gente fina, dá esse like maroto nesse vídeo, tá? Compartilha esse link nas redes sociais, tá? Para que o conteúdo que eu vou soltar aqui hoje possa atingir o maior número possível de pessoas. Porque hoje a gente vai falar sobre como é a advocacia, quanto se ganha, o que é positivo e o que é negativo dentro de cada escritório, tá? Sobre como a gente muitas vezes precisa dar um passo para trás para dar 3 para frente, entendeu? Sobre a importância da pós-graduação e não é após você terminar o curso, tá? Então assim, dá like nesse vídeo, compartilha esse link, tá? Para que esse conteúdo possa atingir outras pessoas, o maior número possível de pessoas e agregar a vida das pessoas. O conteúdo que eu produzo hoje aqui no canal Surtando e Advogando e lá na minha página do Instagram não é um conteúdo voltado para mim, é um conteúdo voltado para a sociedade com o objetivo de contribuir com as pessoas e mostrar a elas que a advocacia é uma atividade extremamente importante, entendeu? E que uma pessoa que começa do zero pode construir uma carreira e chegar muito longe. E que nada vai definir o seu futuro, a não ser a forma como você encara hoje a sua vida. E não o que aconteceu lá para trás no passado. Um erro não pode definir uma carreira inteira, mas a inércia sim, certo? Gente, fora isso, essa semana me segue lá no Instagram, tá? @thaise.barreto, porque como essa semana aqui no canal o vídeo vai ser sobre a vida na advocacia e não sobre direito material do trabalho, processual, direito previdenciário, eu vou soltar alguns teasers lá no Instagram, tá? Falando sobre direito do trabalho, certo? Então me segue lá no Instagram. E outra coisa, um dos meus sócios aqui no escritório, o Thiago Braga, que é o meu irmão inclusive, quem me segue nas redes sociais já sabe disso, criou também um canal aqui no YouTube, tá? Onde ele vai ministrar, vai disponibilizar algumas aulas de processo civil. Ele já é professor de processo civil, dá aula em graduação de direito, dá aula em pós-graduação, vale demais a pena o conteúdo. Principalmente porque ele não é aquele professor da velha guarda, ele é um professor interativo, que gosta de ensinar de uma forma que os alunos compreendam, tá? A primeira vez que eu assisti uma aula de Seguridade Social, que eu entendi alguma coisa, foi com o Thiago, na faculdade, entendeu? Sim, eu já era formada, mas fui assistir como convidada e gostei bastante, entendeu? Nunca imaginei que posteriormente, depois de quase uma década, eu estaria, né, na verdade, advogando na parte previdenciária. Mas enfim, coisas da vida, né? E ele hoje nem trabalha com direito previdenciário, diga-se passagem. A grande área de atuação dele é processo civil, que eu sempre digo, é a base para qualquer área do direito. Processo administrativo você tem que entender do processo civil, tá? Processo judicial, óbvio, mesmo quando é num rito específico, como o direito do trabalho, tá bom? Então vale demais a pena. Segue o Instagram dele, @professor Thiago Braga, tudo junto, vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? E se inscreve também no canal dele, Professor Thiago Braga. Ainda não tem aula lá de processo civil, mas em breve ele vai disponibilizar. Mas você já pode se inscrever e aperta o sininho lá no canal dele, que quando ele soltar vídeo novo, você vai ser notificado. Se você não está inscrito ainda aqui no canal, Surtando e Advogando, tá?
se inscreve e aperta o sininho. Gente, lembrando, o canal aqui não é apenas sobre direito do trabalho e processo do trabalho, tá? É óbvio que 90% do meu conteúdo vai ser voltado para isso, mas também é sobre as minhas experiências dentro da advocacia, tá? Por isso que o nome é Surtando e Advogando, tá bom, galera? Vamos lá? Gente, o vídeo vai ser definido em 4 pontos, tá? Marco zero, início, ou seja, coragem, certo? Aprendizado e boas associações. Isso é o que eu posso tirar de toda a minha carreira nos últimos 10 anos. O que é o marco zero para quem é bacharel em direito? É você passar na prova da OAB. Ou você tomar uma decisão proativa, ser honesto consigo mesmo e dizer o que eu quero para minha vida profissional. Você emendar uma pós-graduação após o curso de Direito é uma péssima ideia, porque você ainda não sabe o que você quer da sua vida profissional. Você vai ter um conhecimento teórico que você não vai poder aplicar na vida prática. E você muitas vezes não vai poder exercer a profissão, porque salvo aquelas exceções de assessoria, tá? Você não vai poder trabalhar. Gente, escritório de advocacia não quer bacharel de direito, ele quer advogado. Bacharel em direito, ele não pode advogar. Os pouquíssimos escritórios que contratam bacharéis em direito exploram a força de trabalho desses profissionais como paralegais, entendeu? Das duas, uma. Ou você vai trabalhar fazendo a mesma coisa que um advogado naquele escritório, ganhando menos da metade do salário dele, ou você vai ser contratado para fazer um trabalho administrativo que uma pessoa de segundo grau pode fazer. E aí eu pergunto a você estudou o curso de Direito para isso? Não. Então você tem que ser honesto com você e tomar uma decisão. Ou você quer estudar para concurso público, ou você quer advogar. Minha opinião e a minha sugestão: formou em Direito, emenda para prestar para a OAB. Porque se o concurso público não der certo, você tem uma profissão. Bacharelado em Direito não é profissão, é titulação. E lembra, assessoria não é carreira para ninguém. É um emprego que depende de interesse político que existe hoje e pode não existir amanhã. Certo, galera? Então, assim, para mim, marco zero é estuda para a prova do OAB e faz. Não importa se não passar a primeira, não importa se não passar a segunda, não importa se não passar a terceira. Eu terminei o curso de Direito com 21 anos de idade e não passei na OAB de primeira. Emendei com uma pós-graduação que só fez tomar o meu tempo por 6 meses, porque eu tinha um conhecimento teórico que eu não aplicava na prática em uma área que eu nem gostava. Foi quando eu disse, cara, não dá mais pra mim. Renunciei a essa pós-graduação, passei um certo período de tempo sem saber muito bem o que eu queria, até que eu fui estudar para a prova da OAB, passei na primeira etapa, fui fazer um cursinho para a segunda etapa e me identifiquei com direito do trabalho. Na época, isso lá pelos idos de 2010, mais ou menos, a moda era o pessoal fazer direito do trabalho. Por quê? Porque eles achavam que direito do trabalho, apesar de ser uma prova extensa, era mais fácil. Depois entraram na moda outras áreas, tributária, administrativa, enfim. Mas isso me deu a oportunidade de eu me encontrar profissionalmente, porque peguei um professor muito bom no cursinho do Marcato, na época o professor Gleime Preti, e me identifiquei bastante com a área de direito do trabalho. Ali eu disse, a profissão que eu quero é essa, a área que eu quero é essa. E isso foi um divisor de águas tremendo para eu conseguir escolher minha pós-graduação, porque você tem que escolher uma pós-graduação na área que você quer atuar. Por isso que o estágio é tão importante na época de faculdade, porque muita gente chega no mercado de trabalho sem saber o que quer fazer da sua vida profissional. E aí, a minha pós-graduação, que foi em Direito do Trabalho, na Escola de Magistratura do Trabalho aqui da Paraíba, na ESMAT, que eu super recomendo, só foi muito prática para mim, porque eu estava advogando já na parte trabalhista. E aí, o problema que eu enfrentei na primeira pós-graduação, que era em Direito Público e Privado, que eu detestava, eu vi colegas meus que estudavam comigo na ESMAT enfrentarem também. Porque essas pessoas estavam fazendo uma pós-graduação numa área que não gostavam, apenas por titulação, sem uma aplicação prática daquele conhecimento, tá? Então, o que é marco zero? Você tem que ser honesto,
Você tem que descobrir a área que você quer atuar. Por isso é muito importante você estagiar ou você ir trabalhar em algum escritório, mesmo que sem remuneração no começo, e mesmo que você não esteja aprovado no AB, pelo menos para você ver aquela área, entendeu? E você descobrir se é aquilo que você gosta. E aí, a partir daí, você escolhe uma pós-graduação, entendeu? E de preferência depois da aprovação no AB, tá bom, galera? Galera, aí a gente vai agora pro ponto 2, o aprendizado. Depois que eu passei na prova do AB, tomei coragem, preparei meu currículo e saí batendo, desculpa gente, de porta em porta para conseguir uma vaga. E aí, meu povo, o que foi que eu aprendi, o que foi que eu descobri que ninguém tinha me ensinado? Escritórios de advocacia não assinam carteira. Escritórios de advocacia exigem exclusividade e horário, produtividade e metas. Escritórios de advocacia não recolhem sua previdência social, ou seja, se você, na condição de mulher, por exemplo, engravidar, você vai depender da boa vontade do dono do escritório, tá? Porque você não vai poder ir para a previdência social, certo? Então, assim, você vai lidar com salários baixíssimos e ampla concorrência. Se você sair do escritório, não se preocupe, meu amigo e minha amiga. Nós teremos no mínimo uns 50 profissionais para nos substituir. E aí você vai me perguntar, mas Thaís, então eu deveria ir trabalhar num escritório desse, numa situação dessa, mesmo assim, ou eu deveria abrir o meu escritório? Gente, minha sugestão é, entre sim no escritório grande, numa grande banca, pelo aprendizado. Ninguém vai contratar você se você não tem experiência. Nem o cliente, nem outra empresa, entendeu? E outra, você precisa também não só não só adquirir conhecimento do ponto de vista, por exemplo, processual, lidando com casos concretos, mas ficar conhecido dentro do fórum, com outros colegas, com outros advogados, entendeu? Então, assim, a experiência dentro de um escritório de advocacia gera muitos fatores positivos desse ponto de vista, entendeu? E a minha opinião pessoal é, mesmo que você possua uma família que já tem escritório de advocacia, tá? Se for possível, não ingresse dentro desse escritório. Procure construir sua carreira de forma isolada. Por que estou dizendo isso? Porque 95% das pessoas, elas não vão dizer a verdade na sua cara. Elas vão falar de você pelas costas e elas vão dizer, ele ou ela só está aqui dentro porque ele ou ela é filho, é genro, é nora, tá? Gente, é muito importante que você consiga construir sua imagem profissional desassociada desse tipo de situação, tá? E se ainda assim você preferir não fazer, você preferir entrar nesse escritório porque o mercado está saturado, enfim, você já tem um nicho ali dentro, já tem uma possibilidade, trabalhe 3 vezes mais do que qualquer outro advogado associado. Porque no fim do dia, você não quer que as pessoas digam, eu só estou aqui porque eu sou filho do dono. Você quer que as pessoas digam, ele está aqui porque ele é um bom profissional. Eu vou procurar ele não porque ele é filho do dono, mas porque eu respeito esse profissional, entendeu? Então, assim, se você puder, o caminho que eu sugiro é sempre entre em grandes bancas pelo aprendizado que você vai adquirir, tá? E é importante você construir essa expertise em uma determinada área do direito, entendeu? E, se possível, desassociado de vínculos familiares, pelo menos no começo da carreira. Depois não, depois você já tem know-how, você já tem especialização, você já está seguro de si, você vai voltar lá para dentro do escritório do seu pai, para dentro do escritório da sua avó, como um profissional competente dentro do mercado de trabalho, entendeu? E a gente tem que pensar muito na imagem que a gente quer projetar da gente para as pessoas, porque sempre as pessoas vão falar de você, ou bem ou mal, mas é melhor que falem bem, não é verdade? Galera, é o seguinte, vamos agora entrar no ponto 3. Meu currículo, minha experiência nos escritórios de advocacia. Eu vou falar dos 3 escritórios de advocacia pelos quais eu passei. Cada um tem um fator positivo e um fator negativo.
Não vou citar nomes, tá? Dos escritórios. Por quê? Porque eu não quero processo. A gente já passou essa questão aqui em outros vídeos, na verdade. Mas, fora essa questão de vinculação à imagem, eu sou grata aos 3 escritórios pelos quais eu passei. Por quê? Cada escritório pelo qual eu passei, ele me trouxe algo de valor para me agregar. O primeiro escritório que eu entrei, ele foi o primeiro onde eu ouvi falar a expressão contencioso de volume. O que é isso? É quando você tem que gerir prazos processuais em massa. Você não vai fazer 3, 4 prazos num dia. Você vai fazer 20 prazos judiciais num dia. Você vai fazer 7 audiências num dia. Você vai atender 12 ligações num dia. Você vai receber uma planilha para fazer análise de 200 processos que você tem que devolver em 72 horas. E isso é muito importante, porque isso fortalece demais o caráter do profissional. A gente pertence a uma geração mimimi, uma geração fácil, uma geração que teve de tudo. A gente tem informação disponível a um celular, entendeu? De distância. E a vida profissional não é assim, gente. Nem sempre a vida vai ser justa com você. E você vai ter que criar suas oportunidades. E para você criar essas oportunidades, você tem que aprender a gerir cobrança, pressão, trabalhar muitas horas por salários baixos. Porque é assim que se começa de algum lugar. Ou você já viu, por exemplo, resultado sem esforço. Até no dicionário, o E vem antes do R, entendeu? Então a gente tem que entender que sim, não tem problema em entrar no escritório que vai pagar pouco ou que sequer vai pagar, porque você tem que começar de algum lugar, certo? E vamos deixar de mimimi, tem que trabalhar muito sim, porque quando você for pro seu escritório, você vai trabalhar 3 vezes mais, entendeu? Aqui ninguém é advogado de novela de Manuel Carlos, não. Aqui é vida real, não é Big Brother que você fica fazendo teste de resistência para ganhar carrinho, não. Ou você advoga porque senão você vai morrer de fome. Porque nem todo mundo tem herança de pai, tem herança de mãe. Mesmo quem tem herança pode ficar pobre, entendeu? Conhecimento e resultados da construção de uma carreira é a única coisa que ninguém nunca vai trazer de você. E aí o que acontece? Nesse primeiro escritório, meu salário era muito baixo, mas ele tinha pontos positivos. Na época, isso em 2012, o escritório me pagava R$ 1.500. E acredite, depois de todos esses anos ainda tem escritório que paga isso a um advogado iniciante. É um absurdo, mas enfim. O escritório ele não exigia exclusividade e eu tinha flexibilidade horária. O que isso quer dizer? Eu podia chegar de 9, ficar até meio-dia, sair de meio-dia e voltar de 3 e ficar até 10 horas da noite. E eu podia advogar por fora. Isso aí foi muito bom porque me permitiu captar algumas ações judiciais que complementavam a minha renda do escritório, certo? Só que nesse escritório eu lidava com direito bancário e eu não queria isso porque eu sabia que aquele escritório não ia me agregar mais. O escritório ele me deu aprendizado e me deu currículo, mas eu não estava aprendendo processo civil, tá? Ali dentro, eu não via isso, porque volume muito intenso, você não tem condições de estudar direito caso a caso. E outra, a área que eu queria atuar era direito do trabalho. E ali não tinha essa perspectiva. O que aconteceu? Preparei currículo, voltei a bater perna de uma pessoa e entregar currículo em escritório de advocacia. Até que recebi uma proposta para entrar no meu segundo escritório. Passei pelo processo seletivo, fui uma prova, passei, fui aprovada. Qual o problema, galera? Sempre tem um problema, né? Galera, esse segundo escritório de advocacia, ele era muito bom para o currículo. Porque dentro de João Pessoa só haviam 2 escritórios que realmente tinham expertise em direito do trabalho. E onde eu teria a oportunidade de trabalhar só com aquilo. Um era pequeno e só fazia advocacia familiar. E o outro era muito grande, era tipo assim, o maior escritório, eu acho, não só de uma pessoa, mas eu acho que da Paraíba. Acho que, aliás, eu minto, eu acho que o primeiro e o segundo escritório de advogado eram os maiores. O que aconteceu, galera? A proposta desse escritório era eu passar 3 meses ganhando R$ 1.000. E se ao final dos 3 meses eu passasse no processo seletivo, aí eu seria efetivada como advogada. Isso foi muito difícil, porque eu disse, meu Deus, eu vou ganhar menos do que eu já ganho hoje.
Tem profissionais aí que só tem o segundo grau e ganhavam mais do que eu. Mas eu tive que ser inteligente nesse momento, porque se o meu objetivo era aprender direito do trabalho e advocacia trabalhista, eu tinha que dar 2 passos para trás para dar 3 para frente, mesmo sendo um profissional que já advogava mais de 1 ano. Mesmo assim, fui lá, renunciei ao meu salário, que era um pouco maior, correndo o risco de não ser efetivada, e entrei nesse escritório. Foi a experiência base da minha vida profissional. Porque lá eu vi todos os polos do processo. Empregador, pessoa jurídica, empregador, pessoa física, trabalhador e sindicato. E o que é que isso me fez crescer do ponto de vista profissional? Eu aprendi a ver os olhos com o outro lado do processo. A gente passa a ver o que a outra parte pode alegar para destruir o nosso direito. E o que muitas vezes a gente não está enxergando que a gente deveria ou poderia alegar, entendeu? Então, assim, essa análise, você só tem uma perspectiva dessa passando por todos os polos do processo em um escritório grande. E tem uma coisa boa, se você errar, por mais que você saiba que vai atingir sua reputação, mas não é o seu nome profissional, é o nome daquele escritório, entendeu? Então, assim, essa é uma experiência muito válida que eu recomendo demais, entendeu, galera? Eu sou muito grata a esse escritório por essa oportunidade. Esse escritório, ele foi muito difícil porque era um escritório que exigia exclusividade e jornada específica de horário. E não assinava carteira, como 99% dos escritórios não fazem. Mas mesmo assim, pagava melhor do que os outros e me dava a possibilidade de trabalhar na área de atuação que eu queria. E permaneci nesse escritório por cerca de 2 anos e meio, até que chegou um momento em que eu vi que não havia perspectiva de crescimento para mim. Eu não sei se foi uma questão de fase, eu não sei se foi uma questão da gestora que eu tinha na época não querer que eu saísse do setor, entendeu? Enfim, o fato é que eu vi que não estava mais dando para mim. Aí eu até cogitei a possibilidade de passar um tempo estudando para concurso, mas eu vi que não era o que eu queria. Então, o que aconteceu? Eu voltei a entregar currículos, tá? Ainda dentro do escritório. E tem um escritório que foi o primeiro que eu entrei, que era um escritório pequeno, que me chamou. Aí, na época, eu disponibilizei petições minhas, tá? Para que eles pudessem realizar uma avaliação do meu trabalho, certo? E eu fui contratada, tá? Lembrando que, depois daquele período probatório lá de R$1.000, meu salário subiu para R$2.500. Depois, quando eu entrei nesse terceiro escritório, eu aprendi sobre gestão. Esse escritório, ele me pagava R$3.000, que era o que era uma média aqui em João Pessoa e a nível do Nordeste, do que eles pagam a um advogado que tem um pouco mais de experiência. E aí acabou que eu fui crescendo, trabalhei muito dentro do escritório e o escritório me promoveu a coordenadora e sócia do ponto de vista formal, tá? Não era sócia do ponto de vista fático, formal. E aí eu cheguei a um salário de R$4.000, que é o que eles costumam pagar aos advogados que têm mais experiência aqui em João Pessoa. Isso é pra gente ver como a remuneração do advogado na iniciativa privada é baixa. Porque R$4.000 lhe sustenta você sendo solteiro. Eu conseguia pagar meu carro, eu conseguia pagar meu apartamento, eu conseguia comprar roupa, eu conseguia comprar livro, eu conseguia pagar cursos, entendeu? Mas não seria suficiente para, por exemplo, prover um filho, entendeu? O que é que esse terceiro escritório me trouxe de positivo? Eu tinha bastante autonomia lá, tá? Então, assim, eu sabia que eu tinha que fazer porque eu tinha que fazer, porque eu não tinha com quem contar. E isso me fez trabalhar muito mais do que eu já trabalhava no segundo escritório. E olha que era muito, entendeu? Porque eu tinha já a noção de responsabilidade. Quando você dá essa autonomia ao profissional, você vai descobrir o tipo de profissional que você tem. Ou você vai ver aquele cara que vai fazer um corpo mole danado e você tem que mandar rodar do escritório, entendeu? Ou você vai ver nesse profissional aquele com quem você vai contar para qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento, entendeu? E foi o que aconteceu. Eu acredito que eu cresci muito mais, eu trabalhei muito mais e desenvolvi muito mais a partir do momento que não tinha uma pessoa dizendo: chegou meia hora atrasada, hein, doutora? Entendeu? Enfim, e a advocacia é uma atividade criativa e o advogado tem que se sentir confortável com o seu horário, sem pressão, porque a gente já lida com outras pressões. Pressão de cliente, pressão de processo judicial, pressão do juiz, entendeu?
tinha flexibilidade de horário, tinha autonomia, tive valorização do meu trabalho, eu reconheço que foi por isso que eu virei coordenadora, mas chegou um momento que eu disse, o que eu quero para mim? Eu já tinha aprendido ali sobre gerenciamento, sobre gestão, sobre prospectação de cliente. A parte processual eu já vinha trazendo desde o outro escritório que eu estava. Ali eu vi que tinha chegado o momento de eu abrir o meu escritório. E aí, galera, a gente entra no ponto 4 da minha carreira, tá? E de como funciona a advocacia. É o seguinte, quando você vai abrir o seu escritório, depois que você já tem toda aquela experiência, depois que você já fez boas relações sociais, tanto dentro do fórum quanto em escritórios com outros profissionais, você tem que fazer uma análise. O que você quer? Você quer ser sócio de alguém? Sociedade é uma coisa muito séria e muito perigosa. Você tem que se associar a uma pessoa que lhe agregue, que contribua para você. Por quê? Ou você vai arrumar um sócio que não trabalha, que empurra o trabalho pesado em cima de você, ou seja, é o cara que vai ficar só na mamata, empurrando o trabalho pesadão em cima das suas costas, você trabalhando por dois, entendeu? Ou você vai se associar àquele que vai puxar a perna, vai puxar a sua perna em algum momento, vai puxar seu tapete. É aquele que diz assim, enquanto eu estou precisando de alguém para dividir despesas, entendeu? Eu vou estar com essa pessoa. A partir do momento em que eu já superei essa necessidade de despesas, eu vou começar, a palavra é essa, a roubar esse sócio. Isso acontece demais. E existem muitas formas de você roubar um sócio. A gente não está falando aqui só de dinheiro, não. A gente está falando, por exemplo, de tempo, empurrando trabalho pesado cada vez mais em cima do sócio. A gente está falando de status, de dizer o cliente é meu e não da sociedade, entendeu? E a gente também está falando de dinheiro, que é quando um está muito focado no trabalho e o outro é quem faz a parte de gestão administrativa e começa a desviar dinheiro. E aí, isso pode ser terrível, porque você vai sair de uma sociedade dessa com a mão na frente até atrás. Por isso que não é uma boa ideia montar a sociedade assim que se forma. Porque você vai juntar o quê? Duas pessoas que tem nada para juntar nada por dois. Dividir nada por dois. Não. Você tem que trabalhar com pessoas que agreguem valores a você. Entendeu? E aí, minha sugestão é, analise se o seu sócio ele possui uma expertise em alguma área que você não possui para lhe agregar. Porque não adianta duas pessoas fazerem a mesma coisa sem carta de cliente para prospectar do zero. Não adianta. Um tem que ser bom numa coisa e o outro bom na outra, para um ajudar o outro. Por exemplo, um é muito bom na parte de fazer conhecimento do processo, em audiência, em instrução, em montar uma petição inicial. O outro é excepcional na parte de processo civil, então é aquele cara que vai atuar bem em tribunais superiores. Ou em áreas diferentes de direito, entendeu? Isso é muito importante. E é por conta desse tipo de situação que muitos advogados, quando eles não possuem carta de clientes já prospectado, eles vão para coworking, que é um espaço que você entra só para dividir despesas. Tem escritórios virtuais hoje que já fazem isso, mas a minha sugestão é, não vá para um escritório virtual só para dividir, só para usar o espaço e dividir despesas com profissionais de outras áreas. Tem muito advogado hoje que está fazendo isso. Não vale a pena. É melhor você entrar num espaço de coworking com outros advogados. Por quê? Ninguém vai tomar seus clientes ali, certo? Porque é divisão de despesas. E essas pessoas vão lhe agregar valores, elas vão lhe indicar processos e você vai dividir com elas uma porcentagem, um percentual. Vixe, quase que a palavra não sai. Você vai poder pedir uma opinião quando você tiver com dúvida sobre uma posição de um precedente, sobre se coloca ou não um documento, entendeu? Dentro do processo. Isso é muito, muito, muito importante, gente. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu entrei aqui no escritório, eu entrei para dividir despesas. Até que eu, num período mais ou menos de 6 meses, prospectei uma carta de clientes em um volume que eu não esperava. Eu posso ser honesta com vocês e dizer isso, tá? Em um volume que estava acima das minhas condições de trabalho. E aí os meninos
que já tinham uma sociedade e resolveram formalizar e me convidaram a ingressar para essa sociedade, entendeu, gente? Então, assim, hoje eu sou muito grata pelo convite que o meu irmão me fez na época de vir trabalhar aqui com ele, porque o escritório deles, que já tinha uma formação, né, de 4 advogados, eu fui a quinta, me agregou demais. Eles são excepcionais civilistas, entendeu? Então, assim, o processo civil, a gente precisa muito dentro da parte trabalhista. Não houve concorrência dentro do escritório, porque eles não fazem previdenciário trabalhista, entendeu? Então, assim, um agrega ao outro aqui dentro do escritório, entendeu? E essa é uma experiência excepcional, que só me fez crescer. Hoje eu trabalho num ambiente que é meu, com a minha cara, do jeito que eu quero, sem receber ordem e diretriz de ninguém e agregando valores e trabalho a pessoas que também me agregam. Não existe nada pior do que você trabalhar com um profissional que vai escorar em cima de você ou que vai chegar e vai dizer, isso aqui é meu, não é seu, entendeu? Porque se é para trabalhar desse jeito, é melhor você trabalhar sozinho. É melhor você fazer home office, como tem muita gente que faz hoje em dia, entendeu? Consegue fechar contrato com pequenas empresas e advoga sozinho, sem estresse, sem dor de cabeça, porque, gente, vamos por mim. Sociedade é uma coisa muito complicada e séria. Você tem que ter muito cuidado, entendeu? Assim como associações e parcerias. E aí, o que é que eu tiro de positivo da minha carreira até os dias de hoje? A minha passagem por todos os escritórios de advocacia pelos quais eu passei me agregou muito. Eu desenvolvi relações sociais excepcionais e hoje esses advogados com que eu trabalhei, que muitos deles eu posso dizer que são meus amigos, são profissionais com quem eu posso contar, entendeu? Pessoas que, por exemplo, quando eu estou num choque de audiência, eu posso contratar para fazer uma audiência para mim, que me indicam processos judiciais, para quem eu indico processos judiciais. Eu comecei a advocacia em janeiro do zero, sem nenhum cliente, só com a cara e com a coragem. Mas foram as minhas relações sociais, construídas nos outros escritórios pelos quais eu passei, que me permitiu advogar e estar sobrevivendo disso, certo? Então, assim, a minha sugestão de tudo isso é: não tenha preguiça de trabalhar, não tenha medo, pense assim, você tem 2 mãos de fome, você não morre. Se você tem uma OAB, você tem uma profissão, entendeu? Vá além do que esperam de você, tá? Nunca fique achando que você só deve fazer aquilo que é o mínimo do que é esperado. Porque assim você nunca vai poder esperar algo além de alguém, entendeu? E você não vai construir uma carreira. Isso é muito importante, é você pensar sempre na sua carreira. Porque a única coisa que não vão tirar de você nunca é o seu conhecimento, tá? E você não precisa de um concurso público para viver do direito. Mas, com a minha experiência, vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou advogada raiz, eu sou aquela advogada que chega no escritório